Então vamos começar o nosso estudo. Hoje ele veio do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Dentro desse capítulo, muito voltado ao tratamento do orgulho e da humildade. E ele traz também um direcionamento da missão do homem inteligente na Terra. É interessante a gente perceber que o aspecto da inteligência ele é muito voltado hoje ao conhecimento, ao raciocínio. E existem vários tipos de inteligência. Uma delas é a inteligência espiritual, que é a mais nova vertente de quociente de inteligência que é medido nas pessoas. Que é a capacidade de lidar com as questões espirituais, as questões voltadas às virtudes. E você tem também o quociente de inteligência emocional. Então, quer dizer, antigamente ele era muito voltado para conhecimento da área de exatas. Hoje percebe-se que existem várias nuances dela, inclusive algumas nas questões emocionais. A nossa mensagem de hoje, ela vem de Lacordaire, em Constantina, foi trazida a nós por volta de 1863, eu li o ano de 1863, que fala sobre orgulho e humildade. E o que a gente percebe ao ler essa passagem aqui, esse item 11, é a intensidade que o companheiro Lacordaire traz essa mensagem. A gente consegue ver a emoção dele trazendo essa mensagem. E quando a gente fala de emotividade, nós vamos falar um pouquinho mais de emotividade daqui a pouco. Quando a gente vê que existe emotividade, mesmo que controlada, de um irmão da espiritualidade, que já venceu parâmetros de vida, de experimentações espirituais acima do nosso, se tem emotividade é porque tem uma representação para nós muito grande. E o desejo desse companheiro é que nós nos apropriemos daquilo que ele está tentando trazer para a gente. Porque é um companheiro que já teve as suas vivências no orbe terrestre, em diversas experimentações, em diversas vidas, e que traz a questão do valor, do real valor, daquilo que realmente nós precisamos para sermos felizes no plano espiritual, que é a nossa pátria, que muitas vezes, em detrimento da felicidade passageira aqui da Terra, nós destruímos as possibilidades de atender essa expectativa que eles têm a nosso respeito. Né? A gente precisa realmente se apropriar do que a espiritualidade nos lança como aconselhamento, como diretiva. E ele começa aqui, ó. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Olha, gente, quando um companheiro desse nos fala de querido, amigos, é porque é querido mesmo. No nosso caso, a gente usa essa frase aqui, ô meu querido, aquela coisa toda, a pessoa realmente não é querida. Mas quando, isso que eu queria que nós percebamos, quando Jesus fala para a gente algo, ele tem que estar no âmbito acima do que a nossa atenção é capaz de dar a quem está do nosso mesmo nível aqui na Terra. Porque quando uma palavra sai da boca de um companheiro desse, o seu grau de verdade é muito acima do nosso. Nós usamos palavras a esmo. Esses companheiros não. Então, quando nós somos chamados de querido, por um Lacordaire e outros espíritos, é porque o grau de sentimento desse companheiro com relação a nós é esse aqui mesmo. E ele continua: venho até vós encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-nos. Ele já se situa aqui. A questão da humildade. Aos pobres de espírito que viveram na terra anteriormente, Deus dá a permissão de eles trazerem esclarecimento para a gente. E eu fico preocupado, até de certa forma, que nós recebemos informações de irmãos o tempo, várias vezes, até semanalmente. Por exemplo, quem frequenta a reunião mediúnica, geralmente eles abrem, eles encerram, trazendo uma mensagem para todo mundo. E eu fico pensando quantas dessas mensagens estão na nossa mente hoje. Se a gente lembra de alguma, se a gente, alguma delas
provocou alguma iniciativa nossa de modificar algo na nossa vida. E eu fico vendo o esforço desses companheiros, tanto através do Evangelho, quanto através das reuniões mediúnicas, de nos esclarecerem, sendo que nosso grau de absorção é muito baixo, muito baixo. E como eles devem sentir, né? Eles sabem que a gente é resistente a esses aconselhamentos. Ele fala aqui, ó, bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-lo ao alcance de todos. E aí ele denomina a gente, todos vós encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz. Então, a condicionante de perceber a importância dessa mensagem são aqueles que estão sob o processo de expiação, somos todos nós, mas que estamos já preocupados em adquirir luz. Já começamos esse caminhar, é o discipulado do Evangelho de Jesus. E ele fala aqui que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazer brilhar aos vossos olhos. Ele está até explicitando aqui, ou está implícito, não sei, a dificuldade entre as informações alcançarem os nossos corações. Então ele joga essa responsabilidade para ele. Olha que interessante o companheiro fazer isso, Lacordaire. Mas o desejo dele é que essa mensagem seja acolhida nos nossos corações, não para valorização da personalidade dele, mas simplesmente para o nosso próprio bem. É só uma questão de atenção mesmo, porque se nós formos avaliarmos as mensagens que nós já recebemos e que nós deixamos o tempo apagar da nossa mente e não serem efetivas na nossa vida, é muito grande. Aí ele faz uma alertiva, que é o motivo do estudo de hoje. Ele fala da humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhe que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Essa última frase me toca muito, porque tá certo que nós, de certa forma, não mostramos o nosso mundo interior, porque ele é um mundo muito imperfeito. Eu acho que ninguém é obrigado a conviver com as nossas mazelas, nosso lado escuro. Mas quando a gente, depende do motivo que a gente esconde esse lado. Se a gente esconde esse lado, objetivando passar uma outra imagem para o mundo e não se preocupando em modificar, aí vem a hipocrisia que domina nossas vidas. E a hipocrisia nos traz a infelicidade, que é aquela questão de você falar uma coisa e não conseguir ser aquilo. Agora, se nós, de certa forma, não revelamos esse lado nosso, porque ninguém tem a obrigação de viver com o lado ruim nosso, mas se já estamos no caminho de modificá-lo, aí a utilidade é outra. Então, esse contato com a honestidade dentro de nós, ele é muito necessário. Nós precisamos ser honestos com a gente também, com nós próprios. Criar uma questão de honestidade entre onde eu quero chegar e o esforço que eu faço para alcançar, e não no aceite de uma condicionante que não me trouxe bons frutos até hoje e possivelmente não vai me trazer bons frutos. E essa constante, ela é íntima, ela é moral. E ele fala aqui que a humildade, ele falou lá atrás, que nos nivela, nos torna irmãos, é o grande elemento necessário da gente estabelecer na nossa vida para ter a possibilidade da caridade verdadeira. Aí voltando lá no samaritano. A gente sempre volta no samaritano quando fala dessas questões.
E nós vamos estudar um pouquinho sobre humildade daqui a pouco, porque a gente precisa entender o que é realmente humildade, porque muita gente ainda traz o exemplo da humildade com submissão, com o termo bonzinho, e não é bem por aí. A humildade é uma conquista muito grande de um espírito. A gente chama de que é uma mediana. Nós vamos ver o que é uma mediana daqui a pouquinho. E aí ele continua, aí é interessante a metodologia utilizada por ele. Ele fala para a gente de uma virtude e fala do contrário dessa virtude. E aí nós conseguimos entender, porque possivelmente nós estamos ainda mais enraizados no contrário da virtude, que a gente consegue identificar da gente, do que a própria virtude. Isso é um infelizmente. Ele fala que ó, o orgulho é o terrível adversário da humildade. E aí a gente estabelece. Por que o orgulho? O orgulho é a característica do erro que erra no ser. Ele coloca o ser, a persona dele, a personalidade dele, acima do outro, em valorização. O egoísmo, a gente já até comentou isso aqui, é o erro no ter. O egoísmo faz eu querer ter mais que o outro. Faz eu me perceber mais merecedor que o outro. Isso é o egoísmo. O orgulho já é o ser. E há muito tempo eu tive essa dúvida do que via primeiro, o orgulho e o egoísmo. Eles são irmãos. E aí eu cheguei a uma conclusão, mas que ela é controversa. Vocês podem discordar, viu, gente? Ficar à vontade. Por que o Evangelho fala mais de orgulho do que do egoísmo? Eu achava que o egoísmo vinha antes. Depois eu percebi que o orgulho, quando eu me coloco acima do outro, é que eu me permito ter mais que o outro. É o egoísmo. Então eu me torno orgulhoso primeiro para depois navegar no egoísmo. Mas tem justificativa que faz o contrário, que é a vontade de ter mais que me faz diferente do outro. Então, assim, não tem problema isso não é importante. O importante é saber o que realmente é orgulho. É me enxergar melhor que o outro. O que é egoísmo? Me dar o direito de ter muito mais que o outro, inclusive o que o outro tem. Aí você tem os frutos do egoísmo. A inveja, e tem vários outros aqui. E você tem do orgulho, que é a vaidade. Você tem elementos negativos, filhos do orgulho, irmãos negativos, filhos do orgulho, e irmãos negativos, filhos do egoísmo. Que, na verdade, a essência disso tudo está no egocentrismo, de colocar-se centro de tudo. Aí os dois, o orgulho e o egoísmo, giram em volta disso. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos, e que sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditava que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de justiça. Uma coisa também que a gente tem que perceber, isso aqui pode ser não literal. Como é que um ser acusa Deus de injustiça? Não quer dizer que seja por palavras. Ele pode fazer isso aqui por sentimento. Vocês já imaginaram isso? O sentimento de revolta, o sentimento de tristeza, de diminuição que a gente sente diversas vezes, é uma espécie de acusação de justiça de nós para com Deus. A indisposição de aceitar as coisas, de entender as coisas, pode constituir um sentimento de justiça com relação a Deus. Vocês já pensaram nisso? Não precisa ser por palavras, não. Nós temos medo das palavras, né? Pode ser por sentimento. Isso aqui pode estar habitando dentro da gente. E pode ser que nós acreditemos que nós, lá dentro do processo de orgulho, já batendo lá em cima de novo no orgulho, nós acreditemos que Deus nos deve, que existe uma dívida estabelecida, porque na nossa concepção de pai e filho, o pai tem que prover para o filho sem condicionante nenhuma de evolução do filho. E não é isso que acontece.
Esse não é o pai verdadeiro. Esse seria o pai que privilegia irmãos, que diferencia tratamentos e gratuitamente. Isso não existe com relação a Deus. Deus é soberanamente justo. E quando ele entra nesse grau de justeza, ele concede ao filho o protagonismo de se tornar merecedor. Nós não tornamos merecedores por proteção divina, por privilégios divinos. Nós nos tornamos merecedores quando estabelecemos em nós o produto do merecimento para os outros. Como assim? Quando nós fazemos instrumentos de Deus para aqueles que estão à nossa volta e para o mundo. E como é que a gente faz isso? Representando o evangelho vivo de Jesus no nosso caminhar. Não há, gente, outro modo da gente obter algo celeste, se não for por mérito, se não for por conquista própria. Então, esse sentimento de justiça, a gente precisa diminuir ele gradativamente para que a gente se aproxime melhor daquilo que Deus quer da gente. Senão a gente não... que é a nossa essência. E aí, Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos, porque pelo Espírito a gente não está demonstrando nenhuma. Né? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homens, uma que é merecedora e outra que não é. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ele está deixando claro para a gente. Pelo nosso orgulho ainda, pelo nosso grau de diferença que a gente estabelece no mundo, nas nossas relações, nós não conseguimos nos aproximar de entender a vontade de Deus. Quando a gente nos fizermos livres dessa questão de orgulho, egoísmo, etc., é que a gente vai entender o dinamismo de Deus para conosco. Então, é uma questão de adequarmos o nosso entendimento. Tudo que a gente faz e tudo que a gente recebe é fruto de algo que a gente fez. Então, que se faça coisas melhores para se receber coisas melhores. Não no sentido de troca, mas no sentido de nos isentarmos, de trazermos coisas ruins para nós, no nosso dia a dia. E aí ele faz um conclave para a gente. Ele nos chama a atenção para despertar. Desperta para essa realidade. Entende essa realidade. A vida é assim. Nada vai ser concedido a nós que não seja por merecimento ou por esforço próprio. Então, se a cabeça está ruim, trabalhe pensamentos diferentes, altruístas. Busque isso. Busque enxergar o outro como um elemento positivo na sua vida, mesmo você considerando que ele não seja nesse momento agora. Um irmão difícil, um companheiro difícil, ou o que for. Busca enxergar os valores que ele tem para trazer para você na sua vida. E que as pessoas não estão à nossa volta à toa. Despertai, meus irmãos e meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos sem ostentar. Então é uma condicionante. Trabalhar a generosidade, a caridade, tem o objetivo de demonstrar isso para o mundo. Porque lá dentro da nossa intimidade pode estar sendo a vaidade que está nos movendo para isso aqui. Em dois aspectos. A vaidade de aparecer para Deus, que não vai acontecer nunca dessa forma, e a vaidade de aparecer para o mundo. E não esquece que o evangelho é claro para a gente. Ele fala, se a gente buscar isso, a gente já está recebendo o nosso galardão, que não é do céu, é da terra. E ele fala aqui, quer dizer, fazer o bem com humildade. Então, praticar a generosidade, a caridade, sem ostentar, que é, às vezes, a motivação daquilo que fazemos. O contrário disso, quer dizer, fazer a generosidade e caridade com humildade. Eu tenho um gráfico aqui que a gente vai trabalhar isso aqui. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Aí, gente, vem algumas coisas interessantes à nossa mente.
Principalmente para nós que já trabalhamos em empresa, ou fomos em escola, ou empresa de comércio, varejo, indústria, o que for. Nós damos o mesmo tratamento de respeito, de amor, ou de que for, ao diretor da empresa e ao faxineiro e ao assessorista? É o mesmo tratamento, a mesma atenção, a mesma energia do cumprimento do bom dia, e várias coisas nos passam a vir à cabeça, né? Porque a gente começa a lembrar de Madre Teresa, de Chico, de Irmã Dulce, que o objeto principal da atenção deles é aquele que necessitava da caridade. E é interessante que eles conseguiam enxergar a caridade em dimensões que nós ainda não conseguimos, até na mente, no jeito de ser, no sofrimento do outro. Eles não perdiam essa oportunidade de servir, porque tinham olhos para ver. A gente precisa fazer esse alinhamento de grau de importância, de igualitariedade, para a gente ter paz, né? Porque nós já sabemos que não é bom ter essas diferenças dentro de nós. Ele continua aqui: não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. E a gente está vivendo um momento desse. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. E o mundo está sendo preparado para viver isso, para ser um paraíso de virtudes, de igualdades, de honestidade, de humildade, de caridade, de fraternidade, que atualmente ele não está em condições de se expressar por esses elementos de virtude. E por isso que ele passa por tantas dificuldades. E pode ser que essa não seja uma só. Se nós formos avaliarmos a expectativa daquilo que estamos passando, nós estamos enfrentando uma primeira onda de pandemia. Está prevista uma segunda onda de pandemia, que alguns estados já estão entrando. E alguns países já passaram por ela. São duas ondas de pandemia, depois uma onda de dificuldade econômica muito séria, e a quarta onda é a onda mental, que é onde as pessoas vão precisar de mais ajuda, porque vão estar com o processo da sua psique, por não terem a destreza de tratar a si mesmo, de permanecer sob um processo de crescimento o tempo todo, elas vão se entregar ao sofrimento. E aí você vai ter uma quarta onda mental, aonde precisaremos muito dos terapeutas, das orações, dos templos, das igrejas, e verdadeiramente se comprometam com isso. Pela incapacidade do ser entender aquilo que Deus quer dele, e aquilo que emana da sua própria necessidade evolutiva. Por isso que dentro dos lares a gente está percebendo tanta dificuldade, tanta violência surgindo, essa incapacidade de perceber o que Deus, o que a vida nos pede, nos solicita. E ela está fazendo isso o tempo todo. E esse momento não acabou ainda porque, pelo contexto do numerário de espíritos vinculados à Terra, isso ainda não atingiu, essa reflexão não atingiu os corações ainda. E os nossos, a gente precisa preparar para isso. Nós precisamos mudar, gente. Do jeito que a gente caminhou até agora e está entregando a nossa vida para o nosso movimento terreno, nós não temos refletido a evolução que a espiritualidade quer da gente, nem que a gente precisa, que é o que ela quer, é o que a gente precisa. E senão os caminhos já teriam sido mudados. Então, se a gente passa dificuldade, se a gente reclama tanto, se a gente sente
tristeza, umas coisas esquisitas. E a espiritualidade, a que não gosta da gente, ela aproveita esse momento para nos colocar mais para baixo ainda. Porque nós não nos protegemos ainda desse tipo de influência. A nossa sintonia ainda é muito aberta. Ela é muito Maria vai com as outras, e vai mesmo. Um puxa um assunto negativo, a gente vai atrás. Né? A vida nos puxa para o sofrimento, nós entregamos. E às vezes nos afeiçoamos ao sofrimento. Buscamos sorver dele o máximo possível e que não queremos sair dele. E a gente precisa repensar algumas coisinhas. E esse companheiro ele é muito assertivo quando ele traz isso para a gente. Possivelmente tem experiência, né? Mas se permaneceis insensíveis à voz dos Espíritos, aí vem um alerta. Enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobre de bons sentimentos. Nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Olha que interessante. Eles sofrem também como a gente sofre, mas não conseguem intervir muito quando algo é direcionado para nós que tem vínculo com nossa necessidade de progresso. Olha o que ele disse aqui. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimento e não obstante tão pobres de bons sentimentos, nada mais nos restará do que chorar e gemer para a vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá, a esperança dele. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. Então nós todos, que trabalhamos pelo cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos. Que assim seja. No final vira uma oração, né, gente? Que interessante. Entoaremos o cântico de agradecimento. Quando um elemento, um espírito aqui na Terra, ele cede a esse movimento esclarecedor da espiritualidade por nosso próprio bem, é uma festa na espiritualidade. É isso que ele quer dizer. Entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificar todos os séculos. Então, essa glória, eles nem levam para eles, essa glória é do Pai. E aí eu fico pensando, por que a gente é tão insensível a essas mensagens espirituais? Eu fico pensando assim, nós são devedores, por exemplo, um exemplo assim, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, do próprio Chico, Bezerra de Menezes, quem for, dos espíritos que trazem, principalmente de Jesus. A gente trata tantas mensagens, a gente pega o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. A gente lê uma vez, lê duas vezes, mas eles fazem tão pouca diferença na nossa vida. E a gente tem aquela maneira, não, que mensagem bonita, bonita. Nós intitulamos ela Bonita. Ela tinha que ser efetiva. E aí, quando um espírito desse, no esforço de trazer esse tipo de mensagem, a gente vê pela própria vida de Chico, o esforço que ele teve por intermediar, fazer esse intercâmbio entre a espiritualidade e nós, e a gente continua insensível, continua resiliente a esse tipo de investimento da espiritualidade. Quando é que a gente vai perceber que se eu pegar no culto do lar, geralmente a gente pega o pão nosso, né? Aqui em casa a gente usa o pão nosso, e ler profundamente aquela mensagem, mas fazer, dessa mensagem eu vou tirar isso aqui e vou praticar. Geralmente a culto no lar é uma vez por semana ou duas. Agora, com esse período de reclusão, tem famílias fazendo até 3, 4, 5. Mas quando a gente tira um elemento daquele, você, isso aqui eu vou praticar. Vou tentar ele por uma semana, eu vou ver o resultado dele. Seria tão interessante para a gente, tão efetivo, tão mais gerador de resultados. A gente precisa procurar isso um pouquinho. Eu tenho aqui em casa, em alguns lugares, mensagens dos espíritos que, em momentos difíceis da minha vida, eles me mandaram mensagens, mesmo assim, para melhorar, para direcionar. E a gente lê tão pouco, lê uma vez e guarda.
Aí, um belo dia, você abre a mala lá, o guarda-roupa, e vê, olha, tem essa mensagem aqui. Quando você lê, não, eu nem lembrava dela mais. Principalmente a gente que frequenta a reunião mediúnica. Vamos entender um pouquinho o que é humildade, gente? Vamos ver se a gente sabe realmente o que é humildade. Vem do latim, humilitas, que é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Olha o que ele está falando para a gente. Humildade é uma virtude. Uhum. Consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. Quer dizer, seus limites. E agir de acordo com essa consciência. Então tem um processo de autoconhecimento para ser humilde aqui. Conhecer as próprias limitações e fraquezas. Conhecer aquilo que eu dou conta, mas na realidade. E agir de acordo com essa consciência. Aqui também tem um entendimento, é conhecer o que eu dou conta. Conhecer aquilo que eu já dou conta. E investir nisso. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superiores a elas. Que é uma qualidade, não tentar se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior, porque ninguém é superior. E ele trata aqui embaixo. E essa aqui nós vamos estudar ela. Acho que de cima ficou mais clara. Conhecer suas próprias limitações, meus próprios limites e agir com consciência em cima disso. E não tentar me projetar acima de outras pessoas. Nem se mostrar ser superior. Porque é só mostrar mesmo, porque ninguém é superior. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como uma virtude que dá o sentimento exato do bom senso. Aí eu fico pensando, será que nós sabemos o que é bom senso? Vamos estudar então. Olha que interessante. Como a virtude que dá ao sentimento exato do nosso bom senso. É sentimento exato, exatidão, do bom senso. Não é mais nem menos, é exato. Ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Então é um bom senso relacionado ao meu tratamento com outras pessoas. E algumas características ele traz disso, como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Embora sejam frequentemente associadas à humildade, são independentes. Então, para cordialidade, para respeito, para simplicidade e para honestidade, vai exigir um investimento da minha parte, investimento diferente. Portanto, quem as possui não precisa necessariamente ser humilde, porque já está caminhando para isso, isso que ele quis dizer. Cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Era interessante se esse estudo, depois eu vou mudar ele, a gente focasse em o que é cordialidade, o que é respeito, o que é simplicidade, o que é honestidade, espiritualmente falando. Humildade também não significa ter de se rebaixar para outras pessoas, gente. Mas sim reconhecer ou admitir suas falhas. A humildade faz a gente criar um olhar para a gente. E esse olhar para a gente perceber o que a gente tem feito de errado mesmo nessa caminhada. Então, só por não entender isso aqui que ele está trazendo, nós já percebemos que nós não entendemos o que é humildade. Mas vamos entender isso aqui. É virtude que dá sentimento exato ao nosso bom senso. E o que seria bom senso? Aí eu trouxe aqui de novo para a gente, só para a gente entender. O sentimento exato do nosso bom senso. Aí eu trouxe um gráfico só para a gente entender aqui embaixo. E gostei no Wikipedia, trouxe para a gente a definição de bom senso. O que é bom senso? É um conceito usado na argumentação que está estritamente ligado a noções de sabedoria e razoabilidade. E aí, já que a gente tratou de sabedoria e razoabilidade, isso constitui o bom senso. Vamos voltar lá atrás. E o bom senso é o sentimento exato que dá representação à humildade. Vamos lá em cima de novo. Então, eu estou trabalhando humildade dentro do contexto de bom senso, que está estritamente ligado às noções de sabedoria e razoabilidade. Sabedoria a gente já sabe o que é. Sabedoria é transformar conhecimento em algo útil e não armazenar só. Isso é sabedoria, saber lidar com aquilo que a vida te oferta em provimento da sua felicidade e da felicidade do outro. Isso é uma espécie de sabedoria. Então vamos lá. Sabedoria e de razoabilidade que define a capacidade média, não é máxima nem mínima, é média, que uma pessoa possui ou deveria possuir
de adequar regras e costumes a determinadas realidades, considerando as suas consequências. E assim pode fazer bons julgamentos e escolhas. Vamos entender isso aqui, que foi bem profundo. Voltando, razoabilidade e sabedoria dentro da mediana, que a gente entende regras e costumes, dentro de um conceito de bom senso que faz parte da humildade lá em cima. A gente já sabe que é uma mediana. Se a gente for tratar tudo na nossa vida, quando a gente imagina um espírito superior, a gente difere um pouquinho da gente. Quando a gente está excessivamente feliz, a gente se exacerba nas manifestações, ok? Nós gritamos, nós jogamos para dentro da gente. Exemplo, se nós passarmos numa prova de um concurso dificílimo, será que a gente vai saber lidar com isso com humildade? Ou eu vou, nossa, eu sou bom demais, eu sou bonzão. E aí eu grito isso pro mundo. Nossa, eu sou demais, eu sou inteligente demais, aqui, ó, sei o quê. E vai. Aí vem a vaidade, aí vem o orgulho e domina. Né? Será que eu sei lidar com essa inteligência que foi me concedida pelo meu Criador? Ah, eu ganhei um concurso, ah, eu ganhei isso, eu ganhei um prêmio, ah, não sei o quê, vai, por aí fora. Como eu lido com essas situações? E como eu lido também uma característica muito forte, é a felicidade do outro. Será que eu sou honesto na felicidade do outro? Eu consigo ser feliz na felicidade do outro? E se o outro passou e eu não passei, eu consigo deixar de viver a minha tristeza por não passar num concurso ou nem algo assim, para ser feliz porque o meu irmão, meu amigo, ele conseguiu e eu consigo ficar feliz por ele? São essas capacidades. A humildade em si é essa mediana aqui. Aqui não está mediana não, que tem dois picos, um para baixo e um para cima aqui. Mas só para a gente entender, a, a mediana do processo da caridade nos transforma em generosos. O excesso disso nos transforma em extravagante. E a falta disso nos adentra nas questões da avareza. E isso para tudo. Quando a gente imagina um espírito superior, independente do grau de conquista que ele tem, eu imagino, por exemplo, se a humanidade terrestre, nesse momento, se consagrasse ao bem, à fraternidade e à bondade, vocês imaginam Jesus dando saltos de alegria, pulando de nuvem em nuvem ou o que for? Isso faz parte da característica dele? Para nós, ele dando cambalhotas de felicidade? Não, a gente imagina Jesus possivelmente fechando os olhos dele e agradecendo a Deus. Então ele não exacerbou nem a manifestação. Um espírito superior, ele nunca se mantém nesse grau de expressividade excessiva. Ele sempre tem uma mediana, que não é aí a gente fala, ah, mas aí a pessoa fica insensível. Não, aí você está julgando para baixo, para falta, para carência. Isso não é essa mediana que a gente está mostrando aqui, não. A mediana, claro que existe um grau de satisfação em Jesus, mas o que possivelmente ele vai fazer ao fechar os olhos e agradecer a Deus foi agradecer pelos irmãos que que auxiliou a conquistar isso. Se isso acontecesse. E ponto final. Então, a humildade é essa mediana em tudo. Ela não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. Ela se mantém no limite. Vamos trazer a humildade naquele exemplo lá de trás, que é o conhecimento dos meus limites, para que eles não alcancem essa linha do excesso e nem alcancem essa linha da carência. Eles se estabeleçam. Euforia, estados eufóricos. Por exemplo, tem gente que faz isso quando o time de futebol ganha, sai gritando. Isso é o estado de euforia. Excessiva. Ou o estado de tristeza.
depressão profunda, ou essas coisas assim. É simplesmente a pessoa que não sabe lidar com as vicissitudes da vida. Ou ela joga para cima porque ela quer muito receber. E aí, quando ela extravasa isso, que a gente chama vulgarmente de extravasar, ela, na sua manifestação, ela passa a desrespeitar até o próximo. Ela faz barulho, ela grita, ela se considera superior. A maioria das pessoas, quando o time de futebol delas ganha do outro, ela preocupa mais em diminuir quem gosta do outro time do que ficar feliz com a vitória do seu time. Vocês já perceberam isso? E aí é motivo para beber, é motivo para soltar foguete, é motivo para gritar outras coisas para o outro companheiro, para os outros companheiros, e vai. E fica essa disputa. Isso ainda está muito enraizado no ser. Ele não consegue manter essa mediana, que é a sabedoria que tem a ver com essa humildade. Essa humildade, ela me faz, de certa forma, compreender o limite do outro também, naquilo que ele dá conta, e eu agir nessa mediana. Um filho, por exemplo, eu não posso protegê-lo exageradamente, mas eu também não posso desprotegê-lo, deixar de fazer minha parte. Então, humildade é sempre mediana, gente, sempre mediana. Deu para entender que é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Humildade é o grande processo de sabedoria na nossa vida. Ele é bem exigente da gente, bem exigente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É a mediana de tudo. Na minha relação com o outro, é descobrir aquilo que ele dá conta, os limites dele, aquilo que eu dou conta, os meus limites, e agir nessa mediana. Aproveitando aquilo que ele tem de bom, mas não exigindo tanto dele, não exigindo também menos. E muitas vezes, quando a gente exige menos do outro, a gente está o classificando abaixo daquilo que ele realmente é. Então, ter uma capacidade de enxergar valores nos outros, no seu limite mesmo, e os meus, e agir dentro, sem infringir. Por exemplo, quando eu estou conversando com uma pessoa, esse grau mediano aqui, ele até, o nível de responsabilidade que eu estou chamando do outro, ele não vai acender aquilo que ele dá conta. E nem também vai deixar de aproveitar aquilo que ele dá conta. Ele vai ser mediano. Então ele é mais assertivo. Vocês entenderam? Ele é mais assertivo. E a humildade é bom trabalho desse contexto de bom senso. Saber lidar com esse senso bom. E o senso é uma aferição. A gente sabe disso, né? O senso é uma aferição. O que o senso faz? O senso avalia alguma coisa. O censo que a gente passa, por exemplo, do IBGE, ele avalia a sociedade. Ele traz um raio-x da sociedade, da mediana do que é a sociedade. Nem o que é acima, nem o que é abaixo. É para ter uma visão global. Então é isso. Aristóteles traz isso para a gente, né, dessa mediana. Tem um estudo de Aristóteles muito bom em cima disso. Isso aqui é humildade. A humildade é um grande processo de sabedoria. Aí eu trouxe o bispo de Alger, né, de Marmande, 1862, traz para a gente, Adolfo, né, traz para a gente sobre orgulho e humildade. Olha o que ele traz. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Olha a mesma linha de Lacordaire. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão desse mundo que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos desse mundo. E o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusarem da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade em si, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se graça diante da terra. Por isso que é tão importante a gente entender o que é humildade. Porque sem humildade nós não praticamos a caridade. A caridade
torna pouco efetiva. Ou a gente vai com exagero, ou a gente vai com falta, com carência. E a gente não usa o que a gente, no limite, aquilo que a gente deveria usar. Então, existe uma dependência da caridade da humildade. E, se eu quiser entender a humildade como o contrário dela, lá vem o orgulho. A humildade não me faz ser melhor nem menor do que o meu irmão. Tem isso também, o menor também. A humildade é a mediana do tratamento. Me faz enxergar ele como igual, então ele não é melhor nem menor do que eu. E me faz enxergar como igual também. Eu não sou maior nem menor que ele. E aí, quando eu estabeleço isso para mim, eu consigo a dar tratamentos igualitários na minha vida. E aí eu não vou tratar diferente uma pessoa que tem um emprego mais humilde dentro da minha empresa do meu diretor. Ah, mas o meu diretor pode me mandar embora. Mas o faxineiro ou o porteiro ou o que for dentro da minha empresa pode me tirar do contexto de felicidade quando eu desencarnar. Porque vai ser um coração que não vai trazer bons sentimentos, o que representa a expressão da minha persona para Deus. E aqui a gente não está diminuindo um e outro, não, tá, gente? São irmãos que passam por necessidades espirituais diferentes, com seus próprios méritos e com suas próprias dificuldades. Existem muitas dificuldades em ser diretor de uma empresa, existem muitas dificuldades em ser um faxineiro, em ser um porteiro de uma empresa, mas existe também muitas possibilidades, quanto a um quanto a outro, de desempenhar bem o papel espiritual que foi destinado ao caminhar. E aí a gente tem que enxergar isso com muito respeito. Não tem diferença nenhuma. Então não tem diferença nenhuma para Deus, no seu amor, qualquer um de nós ou aquele que ainda está na calçada, passando por dificuldade de estar morando sobre a margem da sociedade. Não existe. E a grande glória de Deus está no olhar daquele que se enxerga tão igual, que ele passa pelo movimento da caridade para tentar ascender o outro que está numa condição econômico, financeira, de vida social abaixo da sua. E aí ele aprende a dividir, aprende a levar o outro e dividir aquilo tudo que ele tem, seja financeiro, seja econômico, seja o que for, seja de sabedoria divina, seja de entendimento da vida, seja por intermédio do recurso da oração. Ele aprende a dividir isso tudo, aprende a enxergar o valor que cada uma tem e a se expressar. E aí a gente consegue atuar na caridade com sua maior amplitude, que é atender o espiritual que não nos pertence, atender o material, desculpa, que não nos pertence, mas objetivando algo espiritual para aquele que recebe e para nós que ficamos no processo, né, de oportunidade de fazer alguma coisa. Então, a gente precisa aprender muito a entender isso aqui. A gente precisa abrir nossa mente para entender. Bom, já deu, né? 10h29. O estudo continua, tá, gente? E a gente fala de renúncia depois. Aí tem uma passagem do Consolador que é bacana, que fala sobre essas questões. Aí a gente iria para o Evangelho, mas aí fica para a próxima. A gente ficou mais na mensagem. Deus quiser. Se Deus quiser. Esse estudo seu, Marcelo, a gente fica o dia inteiro e ainda agradece a Deus. Eu também, porque a gente até tenta passa trazer tão mais. rápido. Passa. Passa rápido demais, né? Passa mesmo, viu? Mas a gente, né? A gente fica assim, pensando, né, dona Neuza? A gente precisa pôr isso aqui vivo na nossa vida, né? A gente precisa trazer efetividade. Porque a nossa felicidade, a do outro, depende disso aqui. Eu vou ser sincero para vocês, eu fico com vergonha quando eu leio com a alma aberta essa mensagem, né, do mensagem do Evangelho e tal,
e eu vejo tanto que elas passaram por mim e eu absorvi tão pouco delas. Hum. Né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos. É... Você falou uma coisa aí que mexeu comigo. Uhum. Eu sou cruzeirense doente. Quando o Cruzeiro ganhava do Atlético, misericórdia. Coitado do Atlético. Hoje, bem feito, eu estou lá embaixo e o Atlético está lá em cima. A vida ensinando a gente, né? Oh, meu Deus, tá vendo a lição? Eu sou tão Tudo esquisito. tem uma lição de aprendizado. Tem. Eu sou tão esquisito que é interessante. Assim, isso eu tive, né? Eu já nasci com aversão a essas coisas. Minha família era assim também. Era atleticano doente. Eu adoro futebol, Marcelo. Só que agora eu não sou cruzeiro mais, não. É verdade. Mas assim, não é uma crítica. Não vou atrapalhar isso tudo tão bonito falando de bobagem, né? Mas é tudo naquilo que a gente dá conta. É tudo em cima daquilo que a gente dá conta, né? E a gente se expressa naquilo que a gente já consegue. Isso é sinal que a gente está aprendendo que está errado, não é mesmo? A gente precisa absorver mais, né? E ser mais efetivo. Isso. Cada um de nós tem. Um é no time, o outro é no filho, o outro é na vida, o outro é na profissão. A gente expressa. Eu estou nova ainda, Marcelo. Estou só com 72 anos, ainda vou aprender muito ainda. Vai, dá tempo. Dá tempo. Tá certo. A senhora daí tá aí. Graças a Deus. O pessoal estava reclamando. O que me chamou atenção. Pode falar. Ô, Tite, o que me chamou atenção foi você falar, dando um exemplo mesmo do Cruzeiro e do Atlético, mas é em tudo na vida da gente. A gente preocupa com. Não fica feliz com a nossa vitória, fica feliz com a derrota do outro. Tem uma. É isso. Tem um filósofo que fala pra gente que o verdadeiro amigo nem muitas vezes é aquele que chora quando você tá sofrendo, mas é aquele que se alegra com a sua alegria. Saber se alegrar com a felicidade do outro é um patamar evolutivo, né? Um alcance evolutivo. Porque igual o exemplo que você deu aí, muito claro, você falou que quando o Galo ganha, a gente não fica feliz com a gente ter ganhado, a gente fica feliz porque o Cruzeiro perdeu. Você entendeu? É verdade. É mais ou menos assim. E isso não é só questão de futebol, isso é muita coisa na vida da gente ocorre dessa forma, entendeu? A gente tem que parar de ficar feliz com a derrota dos outros e ficar alegre com a nossa vitória, não é não? É isso mesmo. A gente perde tempo para ficar infelicitar a infelicidade do outro. Olha para você ver o tempo que a gente perde. E sabe uma coisa? Moisés, mas cadê a humildade aí? É verdade. Isso que eu tô falando. A gente perde um tempo precioso para ficar curtindo a derrota dos outros. Olha que tristeza. É verdade. Palhaçada nossa.